Carlos André, que é professor e empreendedor no cursinho Overdose. Carlos André, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Prazer é meu. É um prazer recebê-lo aqui. Por que, essa é a pergunta, por que o Overdose, nesse momento de expansão, de crescimento, decidiu-se por Nova Parnamirim? Como a gente trabalha com um público jovem, a gente tem uma facilidade muito grande de comunicação via internet, redes sociais. E, de repente, surgiu um movimento na rede pedindo overdose em Nova Parnamirim. Uma pessoa, duas, três, e começou a aumentar até chegar a uma quantidade significativa que a gente começou realmente a pensar se tantas pessoas estavam pedindo um cursinho na região, que não havia nenhum, realmente era o certo. Então a gente começou a estudar para investir na região. Então partiu das redes sociais. E você começou esse ano, é algo recente, mas você já tem um termômetro, você acha que fez a escolha certa? Tenho certeza absoluta que a gente fez a escolha certa. A gente traçou uma meta, né? E graças a Deus a gente bateu nossa meta, a gente dobrou o que a gente esperava, né? Eu disse até para amigos e pessoas mais próximas que nem sonhando eu imaginava que a receptividade fosse tão boa nesse primeiro momento. E aí a localidade, queria que você falasse o endereço. É na Abel Cabral 3000. 3.000 é o número. Isso. Olha, uma coisa que a gente tem percebendo em relação, é que está vindo para Nova Parnamirim muitas empresas como Extra, Nordestão, né? Isso tem a ver com a grande quantidade de empreendimentos que está sendo feito, de empreendimentos imobiliários, inclusive, feitos no local. Mas o que eu achei interessante é que você não fez uma pesquisa de mercado, você usou como termômetro as redes sociais. O nosso primeiro passo foi redes sociais. Quando a gente começou realmente a pensar em partir para essa ação, a gente foi para uma pesquisa de mercado para ter noção da idade média da região, idade média das famílias, para a gente fazer o tiro certo. Mas realmente o pontapé inicial foi via rede social. Nos diga por que o nome é Overdose. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Esse nome é uma história engraçada porque ele foi criado por uma aluna. Há 15 anos eu comecei a dar aulas e eu tinha um costume, eu estava começando a carreira, e eu tinha um costume de marcar aulas aos domingos, e essas aulas duravam 8 horas. Então eu fazia aulas gratuitas, ou então para arrecadar alimentos para instituições de caridade, brinquedos, etc e tal. Então virou uma rotina da cidade essas aulas. E uma vez eu andando pelo shopping, um aluno assim, professor, esse domingo não vai ter overdose de física, não? Eu falei, o que é isso? O que é overdose de física? Aquela aula de 8 horas no domingo, tal. E eu comecei a perceber que os alunos começaram a chamar de overdose de física a aula porque era muito longa, né? Ou seja, era muita física num dia só, 8 horas num domingo. E eu, depois que eu percebi isso nos alunos, uma história até parecida com essa novidade aí na Nova Parnamirim, sempre percebendo o aluno, né? Então eu passei a chamar oficialmente a aula de overdose de física. Depois virou um cursinho isolado, overdose de física. Depois surgiram outras matérias, eu comecei a chamar de overdose vestibulares. E hoje em dia, que é colégio e cursinho, virou overdose colégio e curso. Então a história é por aí. Neste primeiro momento, em Nova Parnamirim, será só o cursinho ou já os cursos? Só o cursinho. Quando a gente tomou a decisão de ir para Nova Parnamirim, a gente passou vários meses à procura do espaço que a gente considerasse perfeito. E a gente só conseguiu finalizar a negociação por volta de outubro. Então é impossível lançar uma escola nesse período. Já era muito próximo do início do ano. Então a gente lançou o cursinho. O prédio é muito grande para um cursinho, inclusive. Mas nesse primeiro ano a gente está utilizando uma fração muito pequena, né? Só como cursinho, e em 2014 aí sim lançaremos do 6º ano ao pré, não é mais pré-vestibular, né? Que não tem mais vestibular, é ENEM, mas ao pré-universitário, digamos assim, né? Olha, você entrou aí no assunto que eu tinha exatamente anotado aqui para ser a seguinte pergunta. Como é que foi esse desafio dos cursinhos, da indústria do cursinho, da empresa de cursinho, para se adaptar a essa ideia do fim do vestibular, já que a razão da existência do cursinho era justamente preparar as pessoas para enfrentar o vestibular? Com certeza. Tanto é que cursinho originalmente era o quê? Cursinho pré-vestibular, né? Não foi uma surpresa para a gente, né? Desde 2005, mais ou menos, todo mundo sabia, não só
nós da overdose, mas todo mundo que trabalha no ramo sabia que o vestibular iria acabar. Então, desde 2007, a gente vem numa preparação para essa nova situação. Eu viajei, inclusive, para fora do país, porque esse movimento que está acontecendo no Brasil, ele não é algo específico do nosso país, é uma ideia mundial. Mudar a maneira como se estuda física, como se estuda matemática, química. Você vai lembrar disso com certeza, há 10 anos, 15 anos, as pessoas perguntavam, para que eu estou assistindo aula de física? Para que isso serve na minha vida? Hoje em dia, dificilmente um aluno faria essa pergunta. Ele entende para que a aula de física serve na vida dele. Então, não foi só o Brasil que se preocupou com isso. O mundo inteiro se preocupou com isso. Então, em 2007, eu fui para Nova Zelândia fazer um curso para ensino de ciências naturais, que já era voltado para esse novo modelo de aula, né? E a partir de então, a gente passou por vários cursos, congressos, né? Fechamos parcerias para fazer uma preparação específica para o Enem. A gente se juntou a um sistema, que é um sistema nacional, com sede no Ceará, que foi um dos primeiros estados a adotar 100% Enem, para que a gente tivesse um material 100% exclusivo voltado para esse tipo de prova. Os nossos professores passaram por treinamentos em dezembro, em janeiro, vão ter outro agora em março, porque realmente é uma mudança radical, não só do ponto de vista do material em si que o aluno usa, mas da mente do professor, da maneira como ele dá aula. Ele tem que entender que o objetivo é ensinar para a vida do aluno. Se o aluno tiver alguma dúvida para que ele está assistindo aquela aula, é porque a aula está errada. Você tem que fazer ele entender que física é importante desde o momento que ele entra no carro e bota o cinto, até quando ele abre a porta da geladeira e o tempo que ele fica olhando lá para dentro, né, escolhendo o que ele vai fazer. Então, é ensinar para a vida das pessoas. Eu queria, para a gente encerrar aqui, eu percebo que você faz o marketing da sua empresa usando o viés do marketing pessoal. Uhum. Queria que você comentasse rapidamente. A gente fez 10 anos de overdose, né, há 5 anos, né, agora são 15, e a gente estava pensando em alguém que seria o garoto propaganda da nossa campanha de 10 anos. E na nossa reunião da agência, de repente, todo mundo falou, não, a gente já tem certeza quem é o garoto propaganda. Eu falei, quem é? Tem que ser o professor, né? Você, originalmente, era um curso de física, você é o professor de física, o primeiro professor, então você tem que ser o garoto propaganda da marca. E a partir daí, inicialmente foi um pouquinho estranho para mim, né? Mas hoje em dia eu estou razoavelmente acostumado com essa missão. Carlos André do Overdose, queria lhe agradecer pela entrevista, lhe cumprimentar pela expansão e também por você ter acertado na escolha ao definir-se por Nova Parnamirim e desejar boa sorte. Eu agradeço o espaço no programa, agradeço todo o apoio que você deu para a gente nesses primeiros momentos de instalação, já que você é uma das grandes lideranças da região, né? Então, conto com você para ligar nos bastidores, tirar dúvidas e pedir todas as orientações de você que conhece bem essa região que mais cresce no Brasil hoje. Muito obrigado, estou à sua disposição. Eu que agradeço. Do caríssimo telespectador, não saia